hoje vamos falar sobre fotografia e eu tenho aqui um convidado que também é fotógrafo. Vamos falar um pouco do trajeto dele. É um menininho ainda, não está acima de 24, mas tem um poder fotográfico muito forte, tem uma criatividade muito forte. E o tema de hoje é fotografias versus africanidade. Fique ligado à TV Empreender e esteja por dentro do universo empreendedor angolano. Goste, partilhe o máximo possível do nosso canal. Angola agradece. Vamos discutir um pouco disso, que é fotografia, e vamos também ver questões culturais, como africanos, como é que nós africanos estamos a usar a fotografia, quais são as perspectivas que temos com a fotografia, né? Se é só para fazer negócio, isso quer dizer que quando morremos, acabou. Se é algo para ir além, deixar algum legado, claro que não vai morrer, os nossos filhos poderão dar sequência. E para o efeito, como habitual, eu vou me dirigir ao convidado e ele próprio fará a apresentação. Boa tarde. Boa tarde, chamo-me Daniel Sebastião, sou fotógrafo há 3 anos, também sou editor e estudante universitário. Pronto, em suma, é isso que eu gostava de falar sobre a minha apresentação. Então, a pergunta que eu vou deixar ao Daniel é: qual é o propósito de vida do Daniel? Bem, o meu propósito de vida acaba por ser o meu legado, aquilo que eu quero deixar. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou e respeitou o seu próximo enquanto esteve vivo. Isso é o que me motiva todos os dias que acordo. Gostaria que as pessoas me lembrassem assim, alguém que amou e respeitou. Bom, pelo menos é um legado que deixa muitos desafios. Né? Se quiser manter esse legado, o Daniel tem muito desafio pela frente. Pois. E o Daniel usa, eu pelo menos me lembro do Daniel com muita satisfação, porque, bom, já vão saber o porquê. Depois da pergunta vão entender o porquê que o Daniel é uma pessoa que eu tenho forte na minha memória. Por isso está aqui. E eu no vídeo, no meu canal no YouTube, havia referenciado isso, né? Que eu iria falar com o Daniel, ia apresentar o Daniel para o público da TV Empreender e hoje está a ser materializado. Daniel, vamos falar um bocadinho do processo de edição de fotos, né? Porque o Daniel é forte, ele é muito bom em editar fotografias. Como começou o processo de edição de fotografias? Bem, o meu processo de edição começou também há 3 anos. Na altura eu fazia, em 2018, fazia o curso de fotografia, o curso básico, e neste curso só me ensinaram sobre fotografia, sobre o processo de fotografar. Então, eu ia fazendo algumas fotografias, principalmente de paisagens, e eu não estava satisfeito com o resultado. Eu olhava para a fotografia dos outros profissionais nas redes sociais e ficava encantado. Olhava para as minhas e não me sentia bem. Então foi daí que eu procurei aprender sobre edição de imagem. A minha única escola, para ser honesto, foi o YouTube. Eu não tive ninguém que sentou comigo, me ensinou a edição. Foi mesmo na marra e assistindo videoaula. Tinha e ainda tenho bastante videoaulas e foi isso. E depois aí comecei a masterizar o meu próprio estilo de edição. Mas para atingir esse nível eu tive que ter uma base. E essa base foi toda lá do YouTube. Eu tenho os meus professores. Que daqui a pouco vou contar quem são os meus professores de edição. E agora, Daniel já ganha algum dinheiro como editor de vídeo? De imagem? De imagem, sim. Sim, de editor de fotografia. Sim. Já ganha já tem um respeito, as pessoas respeitam muito o trabalho do Daniel, pelo menos respeito muito o teu trabalho. Obrigado. É um trabalho muito, muito criativo. Portanto, se alguém quiser, por exemplo, seguir as pegadas do Daniel, trabalhar na pós-produção, edição de imagem, quais são os passos que esta pessoa deve seguir? Assim, ouvindo de alguém como o Daniel, que já está dentro da área, já percebe, já sentiu a diferença de uma fotografia trabalhada e da outra não trabalhada, e claro, também o Daniel já sabe ver fotografia que foi excessivamente trabalhada. Quais são os passos que alguém que queira, que só é fotógrafo, mas quer passar para a área da pós-produção, deve seguir?
Bem, primeiro começo por dizer que é possível ser editor de imagem sem ser necessariamente fotógrafo. É bem possível. Mas o conselho que eu dou é que quem segue por esse caminho que conheça um pouquinho sobre a fotografia, principalmente a iluminação fotográfica. Agora, para aqueles profissionais da fotografia que ainda não sabem editar, eu começo por aconselhar que primeiro entendam o aspecto da luz, tal como já referenciei, e entendam a estética. Entendam a estética da própria imagem e o estilo. Vou dar um exemplo. Há cores que nós como editor usamos em certa fotografia que pode não se adaptar a um outro tipo de fotografia. Por exemplo, se tu vais fazer vais editar uma fotografia corporativa, o tipo de cor que vais usar nessa fotografia deve transparecer mais seriedade. Aí tu ficas um pouquinho limitado quanto à criatividade. Já se tu, por exemplo, editares uma foto de uma sessão fotográfica, um ensaio fotográfico, tu aí tens mais liberdade, principalmente se for um ensaio fotográfico feito em paisagens. Tu aí tens mais liberdade de alterar, por exemplo, o tom da pele. Já se tu fazes uma fotografia corporativa, não, tu vais usar o teu processo criativo, mas não tanto quanto usarias para uma fotografia de uma sessão externa. E pronto, o segredo é muito aprendizado, muita prática. É necessário mesmo haver muita prática, porque só com a prática é que tu vais depois masterizar e ter o teu próprio estilo, porque enquanto tu começas, tu acabas por ficar limitado em seguir aquilo que tu estás a aprender. Por exemplo, tu vais assistir um vídeo aula e o professor lá está a dizer isso. Tens que aumentar a temperatura para X, baixar a temperatura para X. Vais assistindo e vais seguindo as pegadas do professor. Mas daí, quando tu aprenderes a essência, porque tudo parte pela base. Quando tu entendes a base, mais cedo ou mais tarde tu vais criar o teu próprio estilo e tu vais ter identidade. Tu vais ser conhecido no mercado só a partir da tua imagem. Vai ter pessoas que vão olhar para uma imagem, não importa se nas redes sociais ou num póster, e vai olhar, vai dizer: aquela fotografia é do fulano. Em suma, é isso, muito aprendizado e muita prática. Até que ponto essas pessoas que o Daniel havia referido que o YouTube foi uma boa escola para si a nível de pós-produção? Entendam, pessoal, que pós-produção, para nós que lidamos com os audiovisuais, é a etapa em que a gente já faz as correções, trabalhamos, se for vídeo, é edição de vídeo, se for fotografia, é edição de fotografia. Então essa etapa toda chamamos de pós-produção. Até que ponto essas pessoas, a partir do YouTube, lhe ajudaram a perceber como é que essas pessoas foram úteis para o Daniel? Ou será que o Daniel teve que depois recorrer também a outras fontes, que não sejam as redes sociais? Até que ponto essas pessoas, falando mesmo só das redes sociais, do YouTube, como é que foi vantajoso o Daniel ser o que é hoje? E eu acredito que ainda vai crescer muito. Bem, tal como eu dizia, o que me levou é a insatisfação dos meus resultados. Eu fotografava ligeiramente bem, estava no princípio, mas o resultado final, aquilo que as pessoas posteriormente viriam, não me agradava, então eu tive que recorrer a alguém. Na altura não tinha condições para pagar um curso presencial de edição, então logo pensei onde é que eu poderia encontrar esse aprendizado. A melhor escola que eu encontrei foi o YouTube. Não me lembro bem quem foi o meu primeiro professor, mas o professor que está comigo desde a base lá no YouTube até hoje chama-se Rafael Ferreira, é um brasileiro, e acredito que quem trabalha em fotografia conhece muito bem.
Outros fotógrafos que também contribuíram para esse meu aprendizado, esse meu processo de aprendizado, porque ainda é um processo, porque a fotografia muda todos os dias. Então nós temos que estar sempre a nos adaptar a essas mudanças, aprender técnicas novas e para conseguir se enquadrar na realidade do mercado. Atualmente eu conto com 2 grandes professoras, também são estrangeiras. Infelizmente no nosso mercado ainda não se produz videoaulas, né? Ainda não produz como gostaríamos. Ainda não existe, na minha opinião, naquilo que eu vejo, não existe professores online angolanos que se prontificam a 100% a essa área de pós-produção. Tal como dizia, tenho agora a Joana Kustra, ela é polaca, não sei se esse é o termo certo, sim, é uma grande editora. Foi com ela, eu conheço ela há bem pouco tempo, a caminho de 1 ano, e tem me servido bastante, porque ela mostra, ela ensina a teoria das cores. Esse é um dos grandes princípios que ela ensina. Ela ensina qual é o significado da cor na pós-produção para uma fotografia. O que é que a cor, uma das aulas que ela ensina sobre color grading, que é a teoria das cores, né? É sobre o significado das cores. Por exemplo, olhando para uma fotografia, se tu olhas para os tons azuis, podem transmitir uma sensação de responsabilidade, de credibilidade. É só olhar para a nossa realidade. Banco Isaac utilizam a cor azul nas suas fotografias, na sua identidade visual, para expressar esse sentido de responsabilidade, de credibilidade. Há uma outra cor, por exemplo, que é a cor laranja. Podemos considerar que a cor laranja na fotografia transmite aquilo que em inglês diz funny, diversão, algo mais fantasia. Temos, por exemplo, a cor branca. Isso também aprendi com a mesma professora polaca, Joana Kustra. A cor branca, ela diz que a cor branca transmite algo imaculado, algo virgem. Não se admirem porque que o vestido de noiva é geralmente branco. Então, é uma série de aulas que eu tenho assistido até agora que tem me ajudado. Uma outra professora que também conheci recentemente chama-se Lindsay Adler. É uma norte-americana muito forte. Tenho aprendido bastante e também eu sou muito observador. Olho para as fotografias dos colegas e vou tirando também alguns pontos positivos. Eu olho e digo, não, acho que aqui nesse ponto é salutar que eu coloco também na minha fotografia e assim vou masterizando. Boa. Muito bom. Ainda não começamos a falar da questão da africanidade na fotografia, mas é importante que já estamos a ver aqui com o Daniel que nós estamos a deixar nosso legado para trás, como africanos. Pronto, é verdade. Não é ser panafricanista, mas precisamos nos defender, precisamos sim abraçar o desafio de pôr no YouTube conteúdos úteis, porque o Daniel hoje é um editor fotográfico, porque alguém pôs no YouTube conteúdos úteis. Essa é a nossa responsabilidade. E hoje temos aqui um excelente editor de imagem. O Daniel foi a pessoa que editou, esse é um orgulho para mim, porque para mim também. Sempre bom ter jovem, a gente temos que provar que temos jovens com talento, só precisam ser redicionados. O Daniel editou as fotografias do livro Como Ganhar Dinheiro com a Fotografia.
que foi quando lhe apresentamos essa proposta? Como é que você encarou isso, Daniel? A princípio foi um grande peso em termos de responsabilidade, porque quem me estava a solicitar os serviços é um ancião da fotografia. Eu fiquei, pronto, em algum momento eu tremia, porque eu, Daniel, alguém que só tem, sei lá, quase 3 anos de fotografia na altura, foi mesmo bem pesado de aceitar que estavam a falar mesmo comigo. E depois, pronto, a confiança também com a experiência que eu já tenho nessa área, aceitei a abraçar o desafio. E foi uma experiência muito boa, porque eu encontrei já as fotografias bem feitas. A produção das fotografias já foram bem feitas e que, olhando, eu já sabia quais tons eu podia utilizar, qual era o estilo de imagem qual é o estilo de edição que eu tinha de usar. Então foi a princípio só com um grande peso de responsabilidade, mas foi muito divertido e vantajoso para mim, porque daqui a alguns anos quem ler este livro vai ver o meu nome na ficha técnica, e para mim isso é o que vale a pena e vai sempre valer a pena. A outra vantagem também foi porque eu fui remunerado por isso e fazer aquilo que eu gosto e ainda receber algum dinheiro, para mim foi muito benéfico. Só grato por isso. Ok. Pessoal, eu conheci o Daniel no evento do Alberto Domingos. Eu ainda me lembro muito bem. O Alberto Domingos estava a lançar o livro dele aqui na Mutamba. Sim. Foi lá onde eu conheci o Daniel, trocamos os contactos e depois havia aqui necessidade do Daniel fotografar uma cliente dele, até uma gestante. Sim. Uma grávida. Portanto, ela esteve lá no estúdio com o Daniel. Você demorava para chegar, né? Muito. Para chegar. Faz atrás dos angolanos. E eu estava a fotografar a moça e o Daniel estava a fazer a direção fotográfica. A direção fotográfica é sugerir, né? Dizer ao fotógrafo, vamos fazer um plano assim, e ele estava lá a dar aquele apoio. Pronto. Uma das coisas que é boa no negócio é nunca abandone o seu cliente. Daniel não foi despejar o cliente. Ele estava lá a acompanhar a cliente, e isso é importante. E foi lá onde eu conheci a perícia, quando comecei a ver o cuidado que ele tem com a fotografia. A seguir, o Daniel levou as fotografias. Eu disse, olha, Daniel, eu preciso de algumas fotos para publicar e tal. Pronto, ele lá abriu a exceção, mandou-me algumas fotografias. Foi onde eu fiquei de queixo caído. Uau! Ficou fantástico. Então depois comecei a me sentir seguro em ter que dar ao Daniel a responsabilidade de editar as fotografias, e vai continuar. Estou para fazer aí uma exposição fotográfica e eu vou trabalhar novamente com o Daniel. Falando em fotografia, Daniel, temos aqui um executivo. Essas fotografias que o pessoal está a ver agora aqui, esta é a primeira fotografia, está um senhor de fato gravado. Quer falar um bocadinho sobre essa fotografia? Sim. Essa fotografia é resultado de um trabalho que já foi feito anos atrás, que é a perícia, a necessidade de ter perícia na pós-produção. Eu fui contratado por uma editora, por intermédio... Pode citar o nome da editora. Sim, isso aqui é para empreendedorismo. É a Editora Azul. Já agora mando um abraço ao pessoal da Editora Azul pela confiança que tiveram no meu trabalho, e até agora temos uma boa parceria e é de louvar. Tal como eu dizia, fui chamado por intermédio da pós-produção. Foi a minha fotografia que eles viram no meu portfólio, chamou-lhes a atenção e pronto, chamaram-me para fazer a parceria com eles. Então ele é um autor da editora e chama-se Mário Cassoma. Foi um dos lançamentos, foi uma das fotografias que até hoje eu me orgulho. Por quê? Pela responsabilidade. Ele lançou um livro, o autor lançou um livro no ramo do direito, e foi desafiador no sentido de que eu tinha que encontrar primeiro a iluminação certa para o tipo de fotografia que se precisa para esse tipo de livro,
a própria direção em termos de pose, quais poses usar, que tipo de gravata combinaria com o fato, qual é a melhor cor e tudo mais. Depois houve um outro desafio, que era na pós-produção. Quais cores que eu tinha que usar? Na altura, eu estava a começar a aprender sobre o color grading, sobre a teoria das cores. Graças a Deus, na altura já estava a aprender sobre isso, é que me ajudou bastante. Falando de direito, é algo sério. Então, eu já sabia que tinha que usar tons um pouquinho mais azulados, não saturar a cor da pele e assim sucessivamente. Posteriormente, fui convidado também para fazer para fotografar a apresentação do livro. Foi também uma grande experiência porque eu estava diante de muitos homens. Bem, foi nos dias 20 de dezembro do ano passado. Okay. Não minto, dia 30 de novembro do ano passado. Foi exatamente nesse período. E foi uma experiência, na medida que eu pude conhecer lá no evento pessoas, pude fazer networking. Até hoje o autor posso dizer, na nossa expressão, meu cota. Ontem, por exemplo, ele mandou um abraço porque reconhece o trabalho, temos uma grande parceria. E so much love pelo autor. E o amor é recíproco entre nós. É verdade, eu conheço dois autores que foram publicados pela Editora Azul. Um é o Sebastião Afonso e o outro é o Arnaldo Soba. Trabalhamos juntos também. E eu, por acaso, no lançamento do livro do Sebastião Afonso, não vi, porque não estava, acho que ela vieste depois, porque eu fotografei também o lançamento do livro. Vou contar sobre essa experiência, não sei se me permite agora. Vamos lá então, contar. O que é que houve? Aquilo foi um teste. Aquilo aconteceu o seguinte. Tem uma ex-colega do ensino médio que trabalha na Editora Azul. Ela falou sobre mim, é o boss de lá da editora. Tem um fotógrafo, X, é meu amigo e tudo mais. O boss pediu-lhe que eu mandasse algumas fotos. E eu mandei por e-mail, então as fotos o encantaram, mas ainda assim ele não estava convencido. Okay. Ele não estava convencido e marcou uma reunião comigo lá no escritório deles no Miramar. Então, tendo contato comigo, eu já comecei a pesquisar sobre a editora e já acompanhava as suas páginas e vi que tinha um evento naqueles dias. Falei, boa, grande oportunidade. Liguei diretamente para o diretor e disse: que tal eu fazer as fotografias deste lançamento como uma forma de teste? Não vou cobrar nada. Ele, pronto, disse, tá bom, boa ideia. Então, neste dia, o evento estava a decorrer no Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto. O evento era de noite e eu não conhecia o Memorial. Por mais incrível que pareça, não conhecia. E eu estava andando de táxi. Isso é grave. Táxi mais táxi, engarrafamento, não conhecia o local. Entro por essa porta, aquele espaço é muito grande. Os guardas disseram, não, tu não podes passar por aqui. Quando eu consigo entrar no Memorial, a atividade já estava no final, já estavam na altura das assinaturas dos autógrafos, né? Eu falei, perdi a oportunidade. Mas ainda assim peguei na minha câmera, até nos vimos, peguei a minha câmera, fui fazendo as assinaturas do autógrafo. Sim, a sessão de autógrafo. Fui fazendo, mostrei prontidão. E no final, despedi ao boss e pedi perdão por ter atrasado. E quando eu fui para casa, eu tinha uma grande responsabilidade, que era acertar na pós-produção para encantá-lo e mostrar que aquela falha não era o fim da nossa parceria. E foi o que eu fiz. Fiz a minha pós-produção e depois enviei de forma gratuita. E o que mais me encantou é que tanto o autor, tanto a própria editora postaram. E calha que neste dia eles tinham contratado afinal um outro fotógrafo. E acabaram por não publicar nenhuma foto do fotógrafo que eles pagaram. Eles gostaram mais do meu trabalho e foram partilhando. E foi daí que começou a nossa parceria, na verdade, eu e a Editora Azul. Uau.
É uma menina aqui de rosa. Quer falar um pouco sobre essa fotografia? Ela está assim também a executiva, bem trajada, como o caro telespectador está a ver. Sim. É uma jovem. Fala um bocadinho dessa fotografia. Isso foi onde, Daniel? Bem, esta foto eu fiz no Museu da Moeda, aqui na Marginal. Essa fotografia faz parte de um projeto que eu tenho, que já foi lançado. A primeira fase foi lançada, chama-se J. São 3 siglas. O J significa Join, o A, African Youth, que é Join the African Youth, na verdade. Unir a juventude africana. É um projeto que eu tive a ideia, para ser lançado no mês da mulher africana. E pronto, fiz essa fotografia. A modelo chama-se Arlete Gia. É alguém que já tem trabalhado comigo. E temos uma parceria. Então, quando eu pensei no projeto, decidi chamá-la. É uma foto que eu muito gosto, devido à iluminação que eu usei e o estilo de edição. E acho que casou bem com o modelo. Sim, ficou bem, muito bem. Sky Studio. Sky Vamos falar Studio. um bocadinho sobre isso. Bem, É uma pessoa. ei, Sky Studio. É a minha bebê. É a minha primeira filha. É o meu negócio. É a minha marca. É aquilo que eu luto para me representar no ramo da fotografia. É um estúdio fotográfico criado recentemente. Ainda não tem um ano. A princípio eu trabalhava de forma mais pessoal. Trabalhava com nome pessoal. Mas daí surgiu a necessidade de criar uma marca. Sim. Um nome que me identificasse, em que alguém que olhasse para aquele, por exemplo, para aquele logotipo, se identificasse com aquilo. Sentisse o Daniel. É o Daniel. Eu não quis que fosse o meu nome pessoal, eu quis que fosse mesmo uma marca, como as outras marcas existentes. É o meu projeto é também um projeto de vida, na verdade. E tenho lutado para que essa marca seja bem consagrada no mercado fotográfico angolano e talvez um dia, se Deus quiser, internacional. Vai depender mais do Daniel. Pois, Deus sempre quer, Pois, Depende pois. sempre de nós. Pois. Há uma menina aqui a falar ao telefone, dá para ver que é na Editora Azul ou foi um evento organizado pela Editora Azul. Pois. Pronto, o Daniel trouxe algumas fotografias que era, conforme estás a ver aí, que era para nós discutirmos e ele escolheu esta fotografia. Por que dessa foto? Será que tem a ver com o telefone? Não. Olha, por acaso também um pouquinho tem a ver. Essa fotografia foi feita numa outra capa do livro. Essa menina, eu costumo dizer que ela é um prodígio. É uma menina que tem vários talentos, tanto em termos de linguístico. É uma menina que completou agora 12 anos e já é poliglota. E também já tem um livro, acho eu, né? Sim, é mesmo. Foi lançado pela Editora. Pela Editora Azul. É o seu primeiro livro, é sobre poesia. O livro tem o título de Versos Dourados, onde ela exterioriza aquilo que lhe vinha à alma, né? Teve o aval da Editora Azul na escrita e para mim foi bastante benéfico, porque foi a primeira escritora infantil que eu fotografei. E essa fotografia, como é que foi? Eu estava a fazer a capa dentro do estúdio e depois estúdio mesmo lá, eu improvisei um estúdio, na verdade, dentro dos escritórios da Editora Azul. Quando saíamos na área da recepção, encontrei esse cenário em que tinha um telefone das antigas. Então para mim é um aspecto um pouquinho assim retrô. Tem uma retrospectiva para mim muito boa, porque na verdade eu nunca tinha presenciado um telefone assim. Eu já usei quando era pequeno. Sim, Fala mesmo através. Sim, eu nunca tinha estado com um telefone assim presencialmente, vinha nas novelas, nos filmes, e achei muito interessante, porque também
o livro falava sobre fantasia e tudo mais, poesia. E acho que foi um casamento perfeito, juntar essa zona do livro com a fantasia da própria editora, porque ela mesma é fantástica, a escritora. Casamento. Todos os fotógrafos, e principalmente em Angola, gostam de fotografar casamentos. Não só pelo cash, mas também porque sabe que o casamento nem sempre nós temos a autoridade de dizer não, faz aquilo, ou mexe aqui, põe a decoração aqui. Não, às vezes usamos tipo estilo jornalismo. Tem aqui uma noiva, quer falar um pouco sobre essa noiva e fala um bocadinho sobre a noiva, ela está toda feliz. Eu vejo que fotografaste entre objetos. Fala um bocadinho dessa fotografia. Bem, eu gosto muito de fotografar usando objetos como uma forma de moldura. Esta é uma das minhas noivas, que por acaso também saiu muito satisfeita com o resultado. Já agora mando um abraço a ela. Como é que chama a noiva? Não se lembra? Teresa Zumba. Não, lembro. Sabe por que eu lembro? Porque eu tenho uma grande relação com os meus clientes. Pode passar tempos, mas eles me ligam sempre: oh, Daniel, como é que estás? Tudo mais. Eles acompanham também, graças a Deus, os meus trabalhos nas redes sociais e vão sempre colocando gosto, alguma mensagem de incentivo e sugestões também. E até a noiva, tem uma noiva, por exemplo, duas que me convidam para almoçar e deu graças a Deus. Era essa fotografia foi feita num resort e eu vi que tinha palmeiras, tinha palmeiras, não sei qual é o nome exato dessa planta, mas acredito que é palmeira. E aquilo formava uma moldura. Eu olhei, a noiva estava a caminhar e disse: Teresa, por favor, olha para mim e mostra só um sorriso. Ela não entendia porque eu estava lá muito distante dela. Eu calibrei a câmera e fiz a fotografia. Depois dei aquele meu açúcar no processo de edição e tem aí o resultado. Um resultado bonito. Tem aqui 3 jovens, não sei se estão a chilar, tem um com o telefone na mão. Essa fotografia o Daniel também pôs aqui como uma das para a gente falar aqui. Quer falar um bocadinho dessa fotografia? São 3 jovens que estão sentados, estamos a ver aqui nas imagens. Sim. Estavam na piscina ou estavam onde? Bem, falar dessa foto para mim é algo muito especial. Muito especial porque eu costumo dizer que a fotografia é a minha escola. Os jovens que vêm aí é a Força Suprema, é um grupo de rap nacional e internacional também. Acaba por ser uma das maiores referências no ramo musical e também em termos de aprendizado de vida. Fui convidado por uma label para fazer a cobertura deste evento. Isso foi no ano de 2018, 2019, não me lembro bem. E para mim foi uma oportunidade de conhecer de perto também aqueles que eu considero como minha escola também. Foi especial, essa fotografia é das mais especiais que eu tenho. Sim. Bom, estávamos a falar sobre algumas imagens, que o Daniel deu mais imagens que vamos passar, né, ao longo do vídeo. Sim. Que é para o pessoal ir vendo. Bom, já vimos que o Daniel está bom, né, na fotografia, na pós-produção, ganhou dinheiro, ganhou respeito de outros clientes, isso quer dizer que ele está bom. Daniel, o que é a fotografia para si? A fotografia, para mim, tal como a língua inglesa, é uma linguagem universal. Para mim é uma linguagem universal porque, tal como diz o velho ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras e é bem verdade. Ela consegue transmitir emoções. Então, para mim é muito satisfatório conseguir eternizar momentos por intermédio da fotografia. Eu sou essencialmente fotógrafo de casamento e, graças a Deus, tenho registrado muitos momentos. E eu tenho fé que, ao passar dos anos, das décadas, eu serei lembrado por intermédio da minha fotografia. Então, para mim, a fotografia acaba por ser um legado daquilo que é a minha passagem
aqui na Terra. Vamos falar um bocadinho da fotografia africana, já que o tema envolve a africanidade. Como é que você vê a fotografia feita pelos africanos? Ou não estamos a fazer fotografias que nos identificam ainda? Sua opinião? Bem, tal como eu disse anteriormente, a fotografia é uma linguagem universal. Logo, rompe qualquer barreira em termos de território, em termos de fronteiras. Olhando para a realidade africana em termos de fotografia, eu acredito que estamos num bom caminho. A fotografia africana está a crescer, porque hoje em dia já existem fotógrafos africanos e propriamente angolanos a fazerem um trabalho excepcional. Só peca um pouquinho porque não se passa o legado em termos de ensinamentos. Há muitos bons fotógrafos africanos que conhecem bem a matriz africana em termos fotográficos, que não se dispõem a ensinar aos mais novos. Bem, a fotografia africana para mim também é especial porque ela apresenta tons específicos que nos caracterizam, né? O acastanhado. Sim, esses tons mais quentes. Mais quentes. Sim. Então, eu acredito que é uma fotografia bonita que mostra as nossas raízes, né? As nossas raízes. Se bem que são poucos aqueles que se dedicam a esta fotografia. Eu, por exemplo, não me dedico muito nesse ramo. Esporadicamente vou fazendo uma ou outra retratando aquela nossa africanidade, mas não tanto. Mas eu conheço, não de cor, o nome de cor, mas bons fotógrafos que eu sigo nas redes sociais. Sim. Tivemos a ver as fotografias de José Manuel, que é Gessart, um bom fotógrafo. Por acaso, senti a africanidade nas fotografias dele. É bom a gente manter, mas nós temos que, é isso que eu costumo dizer, Daniel, vamos ser bons no que fazemos, mas sem esquecer da nossa origem, das nossas origens. Para mim, não tem África branca, África negra, eu sou África mesmo, só vejo uma África. Podemos utilizar os pontos cardeais para dizer África do Norte, mas não existe duas Áfricas. E precisamos manter esta, porque mesmo os egípcios, que nós chamamos de África branca, Tunísia, usam trajes africanos. Você percebe? Eles têm os tons amarelados, vermelhos. É preciso as pessoas irem visitar o Egito, ver as iguarias, e já vão ver o que eu estou a falar. E eu vi isto nas fotografias do José Manuel. O Gessart. Gessart, todo mundo conhece Gessart. Eu não conheço pessoalmente, mas estive a ver a fotografia dele por acaso. Está de parabéns pela qualidade fotográfica, mas muito mais por preservar a nossa identidade. O cabelo dele, uau, gostei. E não só, tem também outros fotógrafos. Vou exemplificar o Wilson fotógrafo, também mando um abraço, grande fotógrafo, admiro bastante, que em algumas vezes também mostra esse lado africano. Ele é alguém que de vez em quando viaja pelas províncias de Angola e também apresenta aquela essência na fotografia africana, se bem que ele não se dedica 100% nisso. Ele também tem o seu lado mais comercial, mais ocidental, né? De representar a fotografia, mas também, quando ele pode, faz boas fotografias africanas. E temos que ser. Tem muitos fotógrafos. Angola tem muitos bons fotógrafos. Não estamos a dizer que ninguém aqui deixa a desejar, não. São todos bons. É claro que cada um vai desenvolver a sua veia artística, não há nada contra. Aliás, em França, não sei se sabes disso, não se censura a arte. O músico francês pode mandar palavrões e ninguém censura. França é o país das artes. Porque se censurarem, todo mundo vai agarrar aquilo. É assim. E eu estava aqui agora dizer, o Che Aguenta publicou uma matéria do Pai Será Porteito, algo do gênero, trash. Em que ele pôs assim, não pesquisem, pronto, isso já significa dizer que todo mundo vai pesquisar. Vai pesquisar, sim, porque o ser humano é curioso. E na França é assim, se você censura uma música, todo mundo vai ouvir aquela música. E fazem dinheiro, então não se censura a arte. Não censura. E estamos aqui para valorizar a arte, não censurar ninguém. Cada um tem a sua forma de fotografar. Pronto, Daniel, não sei se já falamos sobre isso, mas eu gostaria que
que explicasse como é que começou a fotografia no Daniel. Eu sei que já lá vão 3 anos, mas o que levou a escolher fotografia, uma vez que você tem passagem por outras empresas, onde foste operador de caixas, a coisa toda. Sim. Por que não foste informático, mas agarraste a fotografia? Vai cedo, né? Mas pronto, fala um bocadinho como é que começou a ver a fotográfica. Bem, eu costumo dizer que eu entrei na fotografia assim, de paraquedas. Eu sou apreciador da arte, da música, né? Da música, também gosto de... sou muito observador no que toca a videoclipes, mas nunca foi o meu desejo entrar para a fotografia. Eu entro na fotografia por intermédio de um amigo meu, Alberto Domingos. Ele na altura trabalhava no Jornal de Angola e pronto, ele tinha uma câmera. Ele, para além de jornalista, ele gostava de fotografia, andava com a câmera, ia fazendo algumas fotos nas atividades familiares. E eu, pronto, eu era como se diz na gíria, o cachorro dele, acompanhava sempre ele, aí, Mas eu nunca tive essa paixão. Na altura, quando fazia esse acompanhamento, eu estava a trabalhar numa empresa e pronto. Só que depois aí eu senti a necessidade de ter uma segunda fonte de renda. Então, eu perguntei ao Alberto, para irmão, onde é que eu posso fazer um curso de fotografia? Já estou a gostar, já te acompanho e acho que é divertido. Onde é que eu posso fazer? Ele sugeriu uma casa da cultura aqui no Rangel. Casa Ranjingamanda, esqueceu o nome, se bem me lembro. Então fui lá, ele me acompanhou e me matriculei. No decorrer da formação, eu tive uma formação de 1 mês apenas. E fui gostando da fotografia. Na altura eu fotografava muito a paisagem. Eu pegava na câmera, na altura não era minha, era a mesma câmera do Alberto. Ia, saía para a rua fotografando. E comecei a gostar. E era só mesmo para mim, era só, pronto, eu fotografava e gostava, nunca tinha aquele desejo de mostrar a outras pessoas. Calha que alguém viu essa fotografia e elogiou, eu pensei, não, estava só aí a me banzelar, como se diz na gíria. Depois, mas alguém viu, disse, não, as fotos estão tão fixe. Na altura não sabia editar, nem conhecia Photoshop, nem Lightroom, nem nada. Era só mesmo uma foto assim crua, tal como ela saiu da câmera. Fui desenvolvendo. Depois aí chegou uma altura que eu disse, vou me dedicar a sério, de forma profissional, porque na altura eu já estava mesmo a sentir arte, a entrar na veia. A fotografia para mim já não era para mim algo só de apreciar, não era algo mesmo que fazia já parte de mim. Eu gostava de fotografar, gostava de captar os momentos das outras pessoas e pronto, fui me aperfeiçoando com a prática, com ensinamentos extras, né? Aquela videoaula, conversando com os outros fotógrafos e pronto, fui desenvolvendo e até hoje já, graças a Deus, já consigo pagar a minha faculdade com a fotografia, já consigo também pagar uma outra despesa, né, com a fotografia e pronto, meu sonho é viver disso, viver da fotografia. Já estás a viver? O Daniel já empreende, já não vamos colocar mais a pergunta, já empreende no ramo fotográfico em Angola. Quais são os desafios que já te deparaste, além da câmera? Não vamos citar questões materiais, mas vamos falar outros desafios, para não habituarmos as pessoas ao mesmo desafio, porque não tinha câmera, não. Quais são os desafios que ainda enfrentas, porque acredito eu que o processo de crescimento ainda continua, não atingiste a saturação, e estás aqui já forçadamente convidado a deixar um livro, tens que escrever um livro, não basta as fotografias, tens que escrever um livro. E tem várias editoras, não quero vender o peixe das editoras, porque tem várias. Tens uma editora que você pode recorrer, pode ser mesmo até a editora Azul, já tens parceria. Mas tens que escrever um livro que esteja à volta da pós-produção, já que te referiste que há escassez no mercado de conteúdos propriamente africanos, ou africanos a produzirem conteúdos da pós-produção. Então ficas com esse desafio em produzir um livro. Não precisa ser um livro maçudo, não precisa ser uma linguagem muito técnica, mas que seja um livro para as pessoas poderem ver
o passo a passo, né? O primeiro passo. Eu queria falar sobre isso no livro, mas tem alguém aqui que entende melhor, então é bom dar Primazia. Sim, primazia às pessoas que percebem melhor. Então, fica com esse desafio, mas responda. Quais são os desafios? Bem, os desafios são de várias ordens. As dificuldades também são de várias ordens. E uma das grandes dificuldades, para além da aquisição de equipamentos, é exatamente aonde encontrar conteúdos para tu aprenderes a pós-produção. Bem, sabemos nós que o mercado angolano, ou a nossa realidade, né, ainda não é estável no que concerne à internet, a essa coisa. Eu, por exemplo, no princípio tive muita dificuldade porque eu não tinha internet e não tinha condições de estar a comprar sempre saldo, por exemplo, para ver as videoaulas. Então acredito que quem tiver que iniciar nesse ramo de pós-produção, caso ele não tenha a condição de ter internet em casa, vai enfrentar algumas dificuldades, mas faz parte do processo. Hoje já temos internet da Fricel. Da Fricel, pronto. Não acaba, basicamente. Graças a Deus. E desafios também no mercado fotográfico que eu encaro ainda é um mercado desorganizado. Okay. Quando eu digo desorganizado, estou a falar de as coisas ainda não estão bem assentes. Por exemplo, em termos de tabela de preço, não existe uma tabela de preço que vamos dizer, que é base. Que é base, sim. Não temos uma base. E também ainda há muita falta de valorização. As pessoas, na sua maioria, ainda não enxergam o que é uma fotografia. Eu conheço um fotógrafo que diz que a fotografia é um luxo. Para mim também eu concordo com isso, é um luxo. Que não pode ser dado a qualquer um. Então, falta as pessoas olharem para o fotógrafo como um profissional. Muitas das vezes nós somos olhados como, sei lá, um biscateiro, alguém que faz business, né? Também. Mas na verdade como, não. Daniel? Os fotógrafos não falam. É isso, eu já ia tocar nesse ponto. Você não fala, então, você não mostra que sabe. Então, para a gente ser olhado, para a gente ser visto como profissionais na área, nós é que temos que mostrar essa organização. Claro. Essa organização parte por ter uma associação forte. Uma associação forte de não fotógrafos. Politizada. Não. A arte não pode ser politizada, Não pode deixa de ser arte. Atualmente eu conheço uma associação de fotógrafos, não pertenço, mas sei que existe, mas eu não vejo quais são as ações, os benefícios que essa associação faz, né? Então são de várias ordens. Parto por, primeiramente, nós os fotógrafos pararmos, analisarmos e saber onde é que queremos chegar. Se nós realmente queremos viver disso, então temos que analisar e chegar a uma conclusão que melhor beneficia a todos nós. Eu vou agarrar nesta deixa do Daniel para lhe colocar uma pergunta. Vou falar um bocadinho, a pergunta vai girar um pouco os preços, posicionamento do fotógrafo angolano, africano, porque nós temos, bom, isto não deve ser encarado também como xenofobia, porque não tenho tempo para isto, ou racismo, ou sei lá, preconceito, não tenho tempo para isso. Mas precisamos perceber que o mercado africano é sobreposto pelo mercado ocidental ou oriental. Sim, porque nós temos os asiáticos aqui a terem indústrias de impressão de fotografias e eles dominam isto. Nós temos mercado português aqui em Angola e eles dominam o mercado, ou seja, paga-se melhor, não é? A um mercado ocidental, seja português ou não, ou brasileiro que está aqui em Angola é capaz de ganhar melhor. Um chinês ou tailandês é capaz de editar o preço do álbum e a gente paga, pois quem sofre é o cliente. Portanto, à volta de tudo isso, precificação, preferência, não na qualidade fotográfica, não no tipo de serviço que o fotógrafo tem, até porque os angolanos, atenção, se eu vou defender os angolanos, tenho que defender com bases reais. Os angolanos são os melhores fotógrafos. Não tem fotógrafo de outra parte do mundo que venha para Angola e que seja melhor que os angolanos. É mentira. O angolano se dedica mais do que o expatriado.
O angolano sabe até que ponto deve oferecer o melhor serviço. Então, para mim, os melhores fotógrafos, depois podem pesquisar, os melhores fotógrafos mesmo são angolanos, não são expatriados. Infelizmente, paga-se mais a eles. Pronto, entende-se? Cada um escolhe o que quer. Daniel, se tivesse que mudar alguma coisa no mercado fotográfico angolano, o que seria? A volta desse que já falei. Se tivesse que mudar, o que você iria mudar? Tal como eu dizia, eu começaria primeiramente pela associação. Eu começaria pela associação. Criaria uma associação forte de fotógrafos, onde tivesse responsáveis fortes para, vamos dizer, defender os interesses reais da fotografia no que toca a direitos autorais, no que toca, vamos dizer, ao próprio Instituto de Segurança Social, porque o fotógrafo é um profissional. Passa o tempo, vai envelhecer e tem que ter segurança social, né? Então, essa associação é que podia nos representar da melhor forma. E essa representação podia originar o quê? Num outro olhar do profissional angolano. Os clientes, as pessoas que não são fotógrafos nos olhariam de uma forma mais respeitosa, mais honrosa. E eu acredito que daí nós teríamos a possibilidade de cobrar preços mais justos. Porque quando o cliente olha para o ramo da fotografia, esse cobra X, aquele cobra X, e são preços muito... Tem muita disparidade. Muita disparidade, certo? E aquilo acaba por pronto, de alguma forma não dignificar a classe. Então, e pronto, em suma é isso que eu gostaria de mudar. E também um dos grandes objetivos que eu tenho é de criar o maior estúdio audiovisual em que a área de fotografia fosse a área mais forte. E nesse estúdio eu gostaria de ter um centro só dedicado à pós-produção, onde eu pegaria no talentos, porque existem muitos talentos na área de pós-produção que não têm oportunidade, e muitos deles também não têm nem a possibilidade de ter um computador. Trabalham com o computador do mano, do vizinho, e no pouco tempo que eles têm conseguem fazer grandes maravilhas. Então eu criaria uma grande escola de pós-produção em que eu podia ensinar em parceria com os outros fotógrafos. Interagir também com os... Interagir, sim. Onde cada fotógrafo iniciante podia se expor por intermédio da sua arte. Bom, na verdade, a desorganização é mesmo só de nós, profissionais, porque eu entendo porque que o pessoal aqui opta, algumas pessoas, né, já está a diminuir, ainda bem, optam pelos expatriados. É uma questão mesmo só de organização. Porque a nível fotográfico... É antigo isso. Não é só na fotografia. É só mesmo a nível da organização. Eles têm uma boa gestão da coisa do cliente. E nós temos dificuldades por questões financeiras, ou seja, a questão financeira debilita o nosso processo da entrega do produto. Sim. É só, senão em todos os aspectos os fotógrafos angolanos estão bons. Na pós-produção, eu tenho um rapaz que também muito admiro, que é o Tadeu Inácio, que também é um bom fotógrafo e tem uma pós-produção muito requintada. Ele também tem uma forma de editar que é muito, muito boa. Precisamos deixar a fotografia, a naturalidade da imagem aí. Daniel, esta conversa está já a levar quase 1 hora e não podemos terminar sem que deixes forma de como contactar. Boa. Quem quiser entrar em contato com o Daniel, vamos fazer dinheiro, né? Como é que o Daniel make money? Pode pôr dinheiro no bolso? O Daniel vai deixar aqui os seus contatos e espero que entre em contato com o Daniel. É da casa, é nosso irmão, temos que pôr dinheiro no nosso bolso. Manda aí, Daniel. Boa. Para quem quiser conhecer a minha arte,
basta entrar em contato conosco a partir da página do Instagram, que é Sky Fotografias, ou a partir do Facebook Sky Studio, ou então através do meu terminal telefônico, que é o 940 75 60 66. Podem ligar. Esse é o WhatsApp? Tem WhatsApp. Pode repetir. É o 940 75 60 66. Lá terão contato com a minha arte e apreciá-la. Então, conversa como disse, conversa de fotógrafo não acaba. Não acaba. Já estávamos a conversar antes de nem jogamos nos ISOs. Até podíamos apertar um pouco mais. Nos obturadores, nos diafragmas. Podíamos ter falado sobre isso, sobre os programas de edição que o Daniel utiliza. Ele falou aqui na parte final, que é o Photoshop e o Lightroom. Mas um dia desses, esse daquelas conversas que a gente tem sempre segunda fase. Mas assim, caro amigo, cara, amiga, espero que tenha gostado da entrevista com o Daniel Sebastião, o nosso rapaz, 20 quantos anos? 23 anos. 23 anos, 23 anos, como diz o meu irmão Jaque. Portanto, espero que tenha gostado, espero que também partilhes, porque mais pessoas precisam acreditar que nós temos talentos, não só em Angola, mas a nível da África mesmo. E quando falo em África, os africanos estão espalhados. Portanto, a todos os africanos espalhados ao redor do mundo que estão a fazer bom trabalho, um rala, um ok, um nosso obrigado, um gasakidila. You are now photograph for the best. Your homeboy, don't mess on the track. I got my boy Daniel up in here. See ya!